Vamos começar já com... Me explica pra mim a natureza dessa briga. Por favor. O Eduardo Bananinha postou umas fotos esses dias. Aliás, primeiro voltando a algumas coisas. O Gilson Machado, aquele ministro preferido seu. O sanfoneiro. Isso, ele fez um vídeo que vai passar aqui agora, a gente vai dar uma olhada, vamos lá. Um porte de arma dessa maneira. Agora a gente fala sobre outra campanha de vaquinha que Gilson Machado, ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, está fazendo para incentivar doações via Pix para Jair e Eduardo Bolsonaro. Segundo Gilson Machado, os recursos serão usados para custear despesas com advogados, médicos e para ajudar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que também é do PL, que está morando lá nos Estados Unidos. Vamos acompanhar o que disse o ex-ministro em vídeo divulgado no fim de semana. Pode soltar. É só o seguinte, eu estava conversando com o presidente Bolsonaro ontem e ele disse, Gilson, tu já pensaste se não fosse essa campanha do Pix, que já foi-se embora metade, foi depositado em torno de 17 milhões na conta dele e já foi-se embora metade disso. Você quer comentar um negócio? Olha só. Eu já imagino que eu já vi esse vídeo, né? Mas assim, ele vai naquela linha do... Bolsonaro tem muitos gastos jurídicos. Gente, o Bolsonaro... O Bolsonaro tem os gastos jurídicos dele bancados pelo PL, em grande medida. Tá? O partido já tinha avisado que ia cuidar desses gastos, umas coisas que justificavam, inclusive, a parceria com o PL estava focado nisso. E um cara que recebe 17 milhões, por favor, alguém nos comentários ou alguém da nossa equipe, se você botar na renda fixa os 17 milhões, quanto que rende por mês? Se botar, porque o Bolsonaro já tem um salário, ele já tem as aposentadorias dele. Se você pegar isso, mais um valor na renda fixa, assim, eu garanto que sobra uma graninha por mês, assim, foderosa, tá? Ó, 184 mil por mês, é isso, Riso? Eu acho que sim. Tá? Bota aí. O chat falou 170? Estão falando aí, enfim, haver abatimento de imposto, não sei o quê. O lance é o seguinte, fora tudo que ele já recebe, sobra ainda uns 150 conto pra brincar. Tá? Assim, não me parece que o Bolsonaro gastou 8 milhões. Aí seria muito burro, né? Aplica, vai usando, usa as outras entes. Volta a colocar, o Bolsonaro tem as aposentadorias de militar, tem um monte de coisa, ele tem um acúmulo ali, tem um valor grande que ele recebe de deputado. Você vai somando, o Bolsonaro tem uma renda mensal que ultrapassa tranquilamente os 300 mil reais. Contando esse valor, se ele aplicou. Como eu acho que ele aplicou, e ainda tem os aluguéis que ele deve receber daquele mundaréu de casas que ele comprou com dinheiro vivo e com dinheiro, né, por dentro, né? Ou seja, será que eles não fazem nada com esses imóveis, Riso? Será que eles não recebem nem um aluguelzinho, tá? O que eu quero dizer, assim, a família Bolsonaro é muito rica. O Bolsonaro é um sujeito muito rico, acumulou um patrimônio na política descomunal, que ninguém vai conseguir explicar, falando que foi uma lojinha da Copenhagen e tal. Então, você esqueceu também do, poxa... do calendário, do vinho... Ele vende calendário, vinho, Sim. Capacete... Então, eu acho muito curioso, né, que ele vende um monte de produto, ele faz toda uma série de malandragens, fora as coisas que ele amealhou no período de deputado, tá? E aí ele precisa de mais dinheiro pra pagar advogados, que, vamos ser honestos, dificilmente não é o partido que paga. Complicado, né? Complicado. Então, assim, o discurso do sanfoneiro, que me desculpe o sanfoneiro, que tocar sanfona é difícil pra caramba, um dos instrumentos mais, vamos dizer, intrincados aí pra você tocar, ou seja, ele não é um sujeito burro, não dá pra ser burro e sanfoneiro ao mesmo tempo. Se sabe tocar sanfona, o sujeito tem uma coordenação boa, o sujeito tem um cérebro bom. Me desculpe aí, mas é o seguinte, nessa o senhor mandou muito mal, vamos ouvir ele. Quer dizer, em praticamente um ano já se foi gasto com advogado, com despesa, com tudo, quase 8 milhões de reais. E agora aumentou a despesa dele, eu vi ele preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não então, é barato. Assim, ele falou que o Jair Bolsonaro está ajudando o Eduardo, isso é um fato importante que o Eduardo vai se pronunciar depois, tá? Ou seja, o dinheiro está indo para bancar o Eduardo, e o Eduardo está lá lutando por nós, né? Lembre-se, veio todo esse papo, olha, o Trump ganhou, agora o Eduardo vai grudar no Trump, e o Trump vai fazer e acontecer aqui. Tá rolando alguma coisa, Rafa Almeida Riso? Eu acho que não. Tá rolando alguma... Cadê, né? Em 72 horas... Teve nada. Vamos lembrar aí. Teve nada. Tem ele viajando, passeando. Aí se reúne com o Paulo Figueiredo, solta umas bravatas e toma ele pedido de doação. E o jogo segue. Vamos lá. Morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para adiante. Eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente para que a gente reative essa campanha, porque não é por mim, não é por você, não é pelo presidente Bolsonaro, não, é pelo Brasil, nosso país. É pelo Brasil, você entendeu? Mande um Pix pro Bolsonaro, porque ele já gastou 8 milhões, porque isso não é pra você, não é por mim, não é pro sanfoneiro, é pro Brasil. Então quando você compra uma bota do Bolsonaro também é pelo Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, o Bolsonaro, se o Bolsonaro tivesse um movimento bolsonarista ou um partido bolsonarista, e ele precisasse de dinheiro pra tocar uma causa, que fosse uma manifestação,
Gente, é legítimo, nós fazemos isso e qualquer um que faz de maneira honesta, não tem problema nenhum em fazer, isso é legítimo. Agora, a gente tá basicamente vendo uma galera que faz o custeio de um estilo de vida grande do acúmulo de patrimônio do Bolsonaro. E vamos falar a verdade, esses senhores e senhoras de idade que ficam doando esse dinheiro, eles querem mais ver o Bolsonaro rico mesmo. Eu já vi vários que falam, Dani, se eu quero que ele ganhe muito dinheiro, o Bolsonaro tem que ser rico, por mim ele é rico. Então é isso. Legal, vocês são livres pra doar o dinheiro de vocês. Só depois não critique muito a galera do Tigrinho, a galera do Bebê Reborn, tá? Assim, vocês não são diferentes dessa galera. Vamos lá. Porque o Brasil tem jeito sim. E ele não vai desistir do Brasil, apesar de todo o sofrimento que ele tá tendo. Obrigado, hein? Bota pra diante. Ele não vai desistir do Brasil. Doe pra ele, senão ele desiste, hein? Tô quase desistindo, hein? Vou desistir. Ai. E vamos de novo reativar essa campanha. Faltou combinar com o Eduardo Bolsonaro de parecer pobre lá nos Estados Unidos. Vamos exibir 2... Antes disso, eu queria só passar um vídeo que eu vi também, que é esse daqui, ó, logo que ele se mudou para os Estados Unidos. Tem uma reservinha no Brasil que a gente tá queimando agora. É claro, né, não é a situação ideal porque eu fiz uma mala de 7 dias. Eu vim passar o carnaval junto a um amigo aqui nos Estados Unidos e de repente não retornei mais para casa. E essa decisão, se forem ver aqui, tem um colchão inflável, né, tem uma estruturazinha aqui que a gente consegue se virar. Não tô reclamando não, tá? Minha vida tá em ordem aqui nos Estados Unidos. A gente fica pensando se no futuro for necessário, porque é 6 para 1 o dólar, né? Pesa bastante. Às vezes muito dinheiro no Brasil não é muito dinheiro aqui não. Mas fiquem tranquilos, né? Por hora eu tô bem. Se for necessário, a gente leva ao conhecimento de vocês, pede algum... Enfim, voltando então para o vídeo do Felipe Moura. prints aqui e mostram Heloísa Bolsonaro usando uma bolsa que o pessoal da rede social está identificando como sendo da Louis Vuitton, né? Circularam aí imagens nas redes sociais apontando que essa bolsa custa quase 37 mil reais. É uma postagem lá no Instagram dela da forma como ela se vestiu para ir num evento de rodeio nos Estados Unidos junto com o Eduardo Bolsonaro. Olha lá o detalhamento ali dos preços, num lugar de venda virtual. Tem a foto dela com o Eduardo, produção? Aí eu boto a foto aqui agora. Aí estavam lá lutando por nós. Novamente, tem problema nenhum ter lazer. Não tem problema nenhum. Recentemente, né, eu e os rapazes fomos nos Estados Unidos, aí o Riso usou, você estava lá, a gente estava lutando aqui, vocês estavam lutando, como é que é? Eu luto daí, que você luta daqui. Eu falei, não tava lutando, tá? No maior parte do tempo eu turistei. Graças a Deus eu turistei e fiz algumas reuniões. Não tava fazendo nada glorioso, não pedi doação pra ninguém, pra gente ir pra lá, pedi porra nenhuma, tá? Fomos por conta própria e, enfim, sabe? Eu não tô aqui querendo pagar de nada. O lance é que a relação que eles têm com os seus seguidores, dado que eles têm... Lembra que eu falei da simetria ontem? Digite se vocês lembram que eu falei da simetria. Dado que a relação deles com o público é muito assimétrica, né? Um público que precisa de migalhas ali pra ficar completamente... meu Deus, eles estão lutando por nós e tal. Então eles vão jogando essas migalhas e aí criam essa relação abusiva. Soa para nós, entenda uma coisa, pra nós que estamos daqui, pro Felipe Moura Brasil, pro pessoal do antagonista, pro público do antagonista, pra nós, soa abusivo. Pro público do Eduardo não sou abusivo. Pro público do Eduardo, ele não consegue entender. Assim, eles estão curtindo, mas que bom que eles estão curtindo, porque eles são meus heróis. Esses caras têm um entendimento, tá? E assim, parabéns pra família Bolsonaro por ter conseguido criar esse entendimento. Há algo muito meritório. O entendimento dos Bolsonaro para o público, especialmente esse público mais velho, é que os Bolsonaro são uma família real. Acompanhar a vida dos Bolsonaro é como aquele monte de britânico que acompanha a vida da família real. Aí fofocas, o Charles com a Camila Parker Bowles. Nossa, olha esse drama aqui. Nossa, a princesa Diana brigou com a rainha. Não, o príncipe Harry casou com fulana. As pessoas ficam vivendo aquela vida de uma família real. A família real meio que catalisa a atenção das pessoas, porque é como se fosse uma família que concentrasse seus sonhos, desejos e suas projeções, inclusive de o que seria, vamos dizer, uma família modelo. Os Bolsonaro exercem isso para seus seguidores. Os Bolsonaro são para os seus seguidores uma família real. Então, esse seguidor, ele fica feliz dos Bolsonaro, do Eduardo tá num rodeio que ele tá curtindo, se ele estiver comendo muito bem, se ele estiver vivendo muito bem com as doações do cara, pros caras tá tudo bem. E não é uma coisa que você tem que girar pra eles e falar assim, você tá sendo trouxa. Ele não enxerga que ele tá sendo trouxa, até porque as pessoas, por mais que exista essa simetria, elas não são tão trouxas como todo mundo imagina. O cara imagina que eles podem estar curtindo, e ele gosta que essas pessoas curtam. Eles gostam, eles ficam felizes. Se os seguidores do Bolsonaro puderem garantir uma vida de um nababo pro Bolsonaro, isso couber no bolso deles, eles assim o farão. Porque eles enxergam a família Bolsonaro como uma família que foi, vamos dizer, escolhida por Deus para os representar. É uma relação de família real mesmo,
Tá? É uma relação quase mística, uma conexão mística que eles têm com a família Bolsonaro. E isso não é apenas eles que evocam. Ontem eu mostrei na live a propaganda do João Campos, que evoca o Eduardo Campos, que evoca o Guel Arraes, as hemoglobinas, o olho verde. Ou seja, eles trabalham uma ideia, uma mítica de uma família real. Lá pra Pernambuco. Pros Bolsonaro é ao redor do Brasil, com esse eleitor patriota e tal. Então, se é uma família real, eles têm que morar num castelo, eles têm que ter criados, eles têm que comer bem. Entendeu? E os Bolsonaro sabem disso. Eles entendem isso, eles trabalham essa lógica, eles operam essa mítica mesmo. E aí levam vantagem com isso. Vamos lá. Aí o Eduardo respondeu, Riso? O vídeo do sanfoneiro é do dia 18, tá? Ok. Passou o dia 18, passou o dia Pegou 19. mal, porque começou a viralizar isso aí. Viralizou pra caramba. Passou o dia 19, aí o Felipe Moura fez o vídeo dele, e aí só no dia 20, o Bananinha falou isso aqui. Fala pessoal, estou aqui para transmitir uma mensagem, dizer que eu não estou pedindo doações, não estou pedindo Pix. Eu agradeço a todo mundo que de bom coração, por vezes até chega mensagem no meu Instagram, pessoas falando para eu colocar adiante uma campanha dessas, mas não é necessário. Tá? Consigo me sustentar aqui nos Estados Unidos. Agradeço a boa vontade de todos vocês, agradeço ao Gilson Machado, nosso eterno ministro do Turismo, por ter feito um vídeo falado isso daí, mas nesse momento a gente não precisa desse tipo de iniciativa. Tem outros projetos nos Estados Unidos que a gente está tentando colocar adiante e também a gente segue com todas as pautas que vocês já conhecem. Eu não preciso ser aqui redundante e falar tudo mais uma vez, mas vocês conseguem entender e imaginar certinho. Deus quiser, a gente vai ter muito êxito muito brevemente. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Então esse foi o vídeo. Fala, e por quê? Esse vídeo, por ser vídeo inclusive, é um vídeo destinado à própria militância, aos seguidores. Ou seja, o Gilson Machado, ao colocar o Eduardo Bolsonaro no meio, justamente no momento que o Eduardo Bolsonaro tava indo dar o rolê lá no rodeio e viralizou o negócio da bolsa lá da esposa dele. Ai, puta, olha a merda que deu. Tamo apanhando aqui à toa. Essa é a sensação dele, ou não é? Tô apanhando aqui à toa. E aí, isso atrapalha a imagem que o Eduardo tem para uma parte desse público, que ele se colocou no alto exílio nos Estados Unidos para liderar, tá, dos Estados Unidos a luta contra o Xandão. Que é um papo bem... muito antes dessa treta com o Xandão, o Eduardo já queria ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Quem não lembra? Que descobriram que é do caso do chapeiro e tal. Ou seja, morar em Washington já estava nos planos do Eduardo Bolsonaro, no mínimo desde 2019. Basta ver que as notícias que o Eduardo queria ser embaixador em Washington são de 2019. Então, já em 2019 tinha esse desejo, morar nos Estados Unidos. Ele sempre quis, ele queria sempre ficar na Comissão de Relações Exteriores. Ele se coloca como se fosse um articulador dessa internacional de direitista aí do Bannon, porque ele é amigo do Bannon e ele é o cara que grudou no Bannon. E é uma espécie de representante do Steve Bannon e também da família Trump, né, do Trump, nos interesses do trumpismo, junto ao Bolsonaro. É ele que faz o vínculo que coloca os Bolsonaro como um satélite do Trump, como outros grupos políticos assim o são em outros países, né? Assim como o Chega é satélite do Trump em Portugal, assim como o Vox é satélite deles na Espanha, assim como o Orbán é um satélite. Enfim, existe uma constelação errada, mas existe um planeta Trump com seus satélites voando aí, orbitando ao redor dele, e o Eduardo Bolsonaro quer ficar ali, nesse mundo. Então ele criou uma historinha muito boa. Talvez exista um medo de prisão real e concreto, porque as conversas que envolvem o Eduardo Bolsonaro no tocante à questão do golpe são todas meio perigosas, né, pra ele. Aparentemente, tanto ele quanto a Michelle, as conversas que tem e os depoimentos lá de Mauro Cid, etc., dão, vamos dizer, se encaminham pra linha de que Michelle e Eduardo eram bem favoráveis a convencer generais e meter-lhe o golpe ali, tá? Então ele saiu, juntou ali a fome com a vontade de comer e tá lá. Tá? E o problema é que se parece que ele realmente não tá tocando nada muito importante, não está derrotando o Xandão nos Estados Unidos, e sim que ele tá curtindo a vida doidado, a legitimidade interna perante o bolsonarismo, e sim há uma crise de legitimidade deles, dado que, por exemplo, ele é deputado federal, mas o Nicolas já dentro da bancada do PL já tinha se construído como alguém mais forte. Isso aí, né, isso aí atrapalha ele, né? Vamos colocar hoje, ele é um deputado licenciado. Então acho que ele teve que vir a público para colocar isso, e pra mim isso denota fraqueza, não força. Isso que ele fez foi um recuo. Foi um recuo, talvez por conta de um erro estratégico do Gilson Machado, que colocou ele, e dado que a posição dele não é tão forte como anteriormente, tá? Ele vai ter que recuar. Então pra mim, né, recusar dinheiro, alguém na posição dele, é um recuo porque pegou mal, e é real que pegou mal. Vamos ver. Aí você vai pro quê, Rizão? Você chegou a ver o textão dele? Que ele meteu um textão pro Felipe Moura Brasil. Ah, eu não vi, ô louco. Tem um textão. Opa, vou procurar agora. Pessoal, like na live. Importante que você dê like na live para ajudar essa live a crescer. E compartilhe essa live nos seus grupos. Aqui, ó.
Vamos lá. Felipe Moura, eu não teria vergonha de pedir ajuda se estivesse precisando. Graças a Deus, não estou e por isso não pedi. Agora, eu teria vergonha de ser uma prostituta de opinião, vendendo minha consciência como você faz para quem pagar mais. Deixa eu falar, tá? Eu já tomei uma condenação por chamar um jornalista de prostituta, tá? Fica a dica pro Felipe Moura Brasil, tá? Tem até jurisprudência, eu posso mandar o processo ali com a jurisprudência, tá? Foi bem enfático em chamar o Felipe Moura Brasil de prostituta de opinião. Isso sim me deixaria muito envergonhado, porque de todas as prostituições humanas, essa é a pior, pois vende a própria alma. Uma prostituta na rua vende apenas um corpo. Você vende algo muito mais precioso, caráter. Disse Eduardo Bolsonaro que tinha um séquito de jornalistas puxa-saco, alguns empregados à época, inclusive na EBC, quando eles tocavam, né? Sobre justamente Felipe Moura Brasil, que é um exemplo hoje de um cara que não é alinhado a ninguém, ele é alinhado aos próprios valores, e o antagonista que hoje faz um trabalho de jornalismo true, real, tá? Sei que a intenção do cara que fez a matéria Blogueiros de Crachá, eu estou exagerando no sotaque carioca pra lembrar que esse cara é deputado por São Paulo, tá? E que o povo de São Paulo não tem vergonha na cara, e vai lá, não, leva todo o meu voto aí, Eduardo, né? Sei que a intenção da cara que fez a matéria Blogueiros de Crachá, que ensejou o início da narrativa do GDO e demais perseguições, nunca foi a preocupação com o dinheiro alheio, mas sim difamar e depreciar a quem você inveja. Novamente, falou que fulano tem uma opinião sobre você por inveja, sem apresentar nada, porque às vezes existe inveja mesmo na vida, não é o caso do Felipe Moura Brasil, claro, mas alguns casos existe inveja, mas só jogou a inveja, parece papinho de menina. Vamos lá. Já que você virou fiscal de bolsa, quero te lembrar que minha esposa pode ter a bolsa que quiser, afinal de contas, eu e ela trabalhamos, não somos corruptos ou ladrões. E sim, o Gilson Machado tomou uma atitude sem me consultar. Por isso já fiz um vídeo agradecendo a sua boa vontade e preocupação. E esclarecendo que eu não estou precisando de campanha de Pix neste momento, não por vergonha de pedir, pois não seria demérito, mas sim por não precisar estar trabalhando em outros projetos, que são aqueles cujo objetivo todos sabem. Muitos projetos, ele tem muitos projetos. Soltar os presos políticos e resgatar a nossa democracia, mesmo que seja necessário vencer obstáculos interpostos por pessoas como vocês. Literalmente, o Felipe Moura Brasil só tá fazendo jornalismo. Não é um obstáculo, assim, porque ele desgosta de você. Eu imagino que ele até desgoste, porque é muito difícil uma pessoa que tem a dignidade e cérebro curtir o que você faz. Mas, né, trabalhar com a realidade contra você é mais ou menos fácil. Aí ele, no mais, enquanto pessoas pequenas, invejosas e mesquinhas como você estiverem contra mim, isso é sinal que estou no caminho certo. Imagina achar que você tá no caminho certo, porque o Felipe Moura Brasil, que faz um trabalho sério de jornalismo, eventualmente expôs, no mínimo, uma cagada que você cometeu, né? Não dá pra falar que você tá no caminho certo nisso. E, não tem que falar, cara. Assim, é que os Bolsonaro já estão, a coisa já tá tão adiantada, né, nesse tipo de relação abusiva, que ele já solta essa e dane-se, tá? Siga aí bajulando a elite midiática em troca de trocados. Isto sim é vergonhoso e humilhante. Que elite midiática? Que elite midiática? O Felipe Moura Brasil, ele tá no antagonista que definitivamente não pertence a nenhuma elite midiática. Agora, quando a Rede Record tava no bolso do governo federal, o SBT, em grande medida também, tava muito próximo, Rede TV demais, né, e outras, você não reclamava de elites midiáticas, né, Eduardo? E o Felipe Moura, já naquela época, ele era contra a corrente. Então, o padrão, assim, de comportamento do Felipe Moura Brasil não é exatamente, vamos dizer, esse que você está descrevendo, tá? Acho que há uma certa imprecisão aí, ou burrice na sua fala, tá? Complicado, cara. É importante se colocar aqui ao lado de quem tá agindo certo. O Felipe Moura Brasil tá agindo certo. E, né, indo na linha de algo que eu já venho falando aqui, um dos grandes problemas no Brasil é o problema de assimetria topo-base. Somos uma cidade muito desigual e não apenas em termos de dinheiro, é em termos de distribuição do conhecimento, tá? Portanto, pessoas que estão no topo, se inescrupulosas, terão muitas facilidades para levar vantagem sobre as pessoas da base. E assim você vai construindo esse tipo de relação. Capite? É isso, tá? É bizarro. Então não pense que o bolsonarismo não cria essas relações. Tem relação mais humilhante, que é a relação do Bolsonaro para com aquelas pessoas que ficaram na frente dos quartéis e uma parte, inclusive, foi presa no 8 de janeiro. O Bolsonaro já xingou, já humilhou, já tirou sarro, já usou, tá? Essas pessoas são como preservativos que o Bolsonaro, inclusive, recalchutava, né? É um preservativo usado. Ele usa e descarta, tá? É a militância João Tex do Bolsonaro. Ele usa, tal, tem o prazer momentâneo que ele quer ali, especialmente pro ego dele, chamando ele de imbrochável, depois joga fora e finge que nunca viu, tá? É uma relação eminentemente abusiva. E eu vou colocar aqui pra vocês
O Lula não tem uma relação abusiva com o próprio público como o Bolsonaro tem. Definitivamente a relação do PT, do Lula com a militância do PT, especialmente a militância do PT, não é dessa natureza. Tá? E não é também com o eleitor. A relação do Bolsonaro com o seu militante é uma relação completamente abusiva. A Márcia lembrou aqui, chamava de bobo, é bobo da corte pra baixo, né? É bobo da corte, é infiltrado, é IBCista, tudo. Assim, quando precisava jogar os caras, a gente jogava. E em nenhum momento lutou pra tirar esses caras da posição de risco que eles estavam. Vamos lembrar, final de 2022, enquanto era presidente da República, era só falar, vocês acampando na frente dos quartéis. Agradeço, ó, pronunciamento, corta aqui pra 2, ó, fazer como se fosse pronunciamento. Pronunciamento, aqui ó, oficial aqui pra todos vocês que estão na frente dos quartéis, lutando por um Brasil melhor. Gostaria de salientar que, na posição de presidente da República, vocês precisam me ouvir. Logo, doravante, todas as intenções de salvar o Brasil, é necessário que saiam da frente dos quartéis, pois isso nos coloca em risco no nosso projeto, assim como os coloca em risco na questão de serem eventualmente presos pelo ditador Alexandre de Moraes, tá ok? Então, por favor, não permaneçam na frente dos quartéis. Inclusive, isso nos atrapalha estrategicamente. Saiam, voltem para suas casas, cantem o hino do Brasil e façam uma oração por mim. E podem doar para meu Pix, que é necessário para eu continuar essa luta daqui. Agradeço e não permaneçam na frente dos quartéis. É para meu bem, para o seu bem, para o bem do Brasil, para o meu bem, para o bem do Brasil, para o meu bem, para o meu bem, para o meu bem. Obrigado. Era isso. Era isso. Fez isso. Ele não tá ali usando, mas não, ele deixou. Ele foi pra Miami e deixou, largou os caras lá, né? Enquanto ele tava em Miami, os caras estavam passando Natal e Réveillon na frente de quartel. Os caras passaram Natal e Réveillon na frente de quartel, enquanto o cara já fugiu pros Estados Unidos. O único momento que saiu lágrima do olho dele foi isso aqui, ó. Foi quando ele teve que se despedir da moto de madeira que foi retirada do Palácio do Alvorada, a Harley Mito. Ali ele verteu lágrima. Ali ele chorou. Depois, aquelas pessoas largam a mão. Depois, como disse aqui o nosso querido David, é pátria, saúde e liberdade com a família. Aí tome grana pro PL. E, ó, se pirulitou. Me pirulitei. A importância da pirulitagem, tá ok? É mole, Rafael Meida Riso. Né? Então, assim, ele poderia ter feito tudo isso. Ele não fez, ele não se importa com essas pessoas, nunca se importou. E eu acho que isso é uma das razões da queda dele. Não deixa de ser irônico, tá? Que agora, né, ele utiliza para não ser preso essas mesmas pessoas que foram presas por conta da falta de responsabilidade dele como uma chave para sua recuperação. Não, precisamos anistiá-los, estou lutando por eles. Revolução do batom, o batom, não sei o quê. Sabe? Puta de um papo aranha da parte dele. Né? E enfim, e ele pode cair justamente por conta, vamos dizer, desse comportamento, né? E, inclusive isso vem tirando dele, vem corroendo ele na própria base, porque ele usou essas pessoas durante anos a fio. Vamos lá. Então o Eduardo soltou esse textão. O que respondeu o Felipe Moura Brasil? Vamos lá. Fone. O papo antagonista de ontem, segunda-feira, 19 de maio, mostrou as verdades que atrapalharam a última vaquinha bolsonarista. E Eduardo Bolsonaro sentiu muito. Ficou bravinho e passou um recibo enorme no X. Com ataques pessoais contra mim. Os ataques pessoais que ele estimula a sua militância a fazer contra jornalista como eu, não cooptado pela família. Os cooptados tem vários por aí, né? Vocês sabem identificar quem são. Jornalista, os não cooptados, que ao contrário do Eduardo Bolsonaro, defenderam, jornalistas como eu, que defenderam a CPI da Lava Toga, por exemplo, a manutenção da Lava Jato, e que nunca disseram que é muito melhor o Lula solto, fecha aspas, como o Eduardo Bolsonaro disse. Depois do piti, as ofensas que ele disparou, o Eduardo Bolsonaro, no entanto, confessou exatamente o ponto que mostramos aqui no Papo Antagonista, com imagens públicas dele e da esposa, curtindo festa de rodeio nos Estados Unidos com acessórios caros. Ou seja, ele confirmou que não precisa de campanha de Pix. Olha, essa é a foto que o casal divulgou. Foram lá num evento de rodeio nos Estados Unidos, estão lá rindo, bebendo, comendo, estão de chapeuzinho, estão vestidos a caráter. Esse pessoal tá precisando de vaquinha, Duda Teixeira? É claro que não, né? Eles vivem muito bem. O deputado federal licenciado ainda alegou que não foi consultado pelo ex-ministro do Turismo do governo do pai, Gilson Machado. Ele preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é que você colocar esse vídeo para adiante e eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente. E disse o seguinte, e sim, o Gilson Machado tomou uma atitude sem me consultar. Por isso já fiz um vídeo agradecendo a sua boa vontade e preocupação e esclarecendo que eu não estou precisando de campanha de Pix neste momento. Não por vergonha de pedir, pois não seria demérito, mas sim por não precisar estar trabalhando em outros projetos, que são aqueles cujo objetivo todos sabem, soltar os presos políticos e resgatar nossa democracia. Fecha aspas. Esse foi o que o Bolsonaro escreveu após a repercussão do corte do Papo Antagonista no X. E ele escreveu justamente em resposta à nossa postagem lá no X do Antagonista com o vídeo do programa. O Eduardo confirmou que nós estávamos certos. Agora, ao contrário do que ele sugeriu em outro trecho, seguindo aquele método Janja de se fingir patrulhado, ninguém tolheu a liberdade da esposa dele de, aspas, ter a bolsa
bolsa que quiser, fecha aspas. Nem a dele, Eduardo, de torrar o dinheiro da família como bem entender, seja em rodeio nos Estados Unidos, seja em Copa do Mundo no Catar. Onde, vamos lembrar, depois de flagrado pelas câmeras da FIFA, ele alegou estar distribuindo pendrives sobre a situação do O Brasil. Felipe Moura Brasil é muito bom, né, cara? Ele vai colocando os detalhes aqui, ele vai quando você fala, filho da puta, o cara, mano, vai lembrando. Ele não esquece. Ele vai pontuando aí a narrativa dele na resposta. Tô colocando narrativa meio, vamos dizer, em termos estrito senso, né? Porque as pessoas hoje usam narrativa como se fosse mentira. Não, a narrativa, a forma como ele narra os fatos. A narrativa dele é poderosa. Vamos lá. Nós alertamos sim, e seguiremos alertando os brasileiros sobre pedidos de dinheiro feitos de modo vitimista na base do se colar colou para políticos que visivelmente não precisam. Não colou, chore mais. Outro ponto, engraçado é que Eduardo Bolsonaro tá com o meu trabalho por expor essas malandragens bolsonaristas, enquanto seu pai, Jair Bolsonaro, compartilha parte do meu trabalho sobre a sujeira do lista. Vamos colocar o print aí na tela, produção. Mas o bolsonarismo apaga o meu nome no print, pra que ninguém descubra isso. Não, olha, isso já aconteceu com a gente também, né? Na campanha lá, o Eduardo Bolsonaro, acho que é a rede social do Carluxo, eles compartilhavam vídeos do Renato, já compartilharam vídeos do Pedrinho, várias pessoas do MBL. Aí o que eles faziam? No vídeo, no momento que aparecia um cara nosso, aí cortava, editava pra pessoa não aparecer. Com certeza é o Carluxo que fazia essas coisas. O Carluxo cuida das redes do pai. Aqui mesma coisa, lá e corta, tira o nome do Felipe Moura Brasil da matéria que o cara fez, da apuração, da investigação que o cara fez. É muito baixo, cara. Fogo, vamos lá. Fez lá, com esse asilo a jato, estava se referindo a Nadine, que a gente tratou agora há pouco no programa. Via FAP, evita-se uma delação por corrupção da ex-primeira-dama peruana, somente mais uma coincidência diária. Detalhe, essa pergunta que o Bolsonaro faz é baseada na minha análise, que está dentro dessa matéria. São os parágrafos finais a respeito disso. O Lula garante o silêncio da Nadine oferecendo asilo para ela. E tá lá a matéria que eu recomendei agora há pouco, quem tá vendo no corte, é só ver o outro corte a respeito do tema, da participação do Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, numa comissão no Congresso. Então tá lá a matéria para a campanha do Mala foi com o Palácio Lula, disse Marcelo Odebrecht, e aí eu coloquei no subtítulo, dá pra entender porque o petista concedeu asilo político a uma ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro no Peru. E ali, entre esse subtítulo e a imagem do Marcelo, tem a minha assinatura, só que ela foi borrada, propositadamente, por alguém ali, pra não dizer o Bolsonaro, que passou o print pra ele. Inclusive, quando a gente pega o print e dá um close, a gente vê ali o rastro do borrão que foi colocado em cima do meu nome. Então o Eduardo ataca o meu trabalho, enquanto o papai dele compartilha. Só não diga é meu, né? Porque tem que se criar essa fantasia do sujeito que foi pro outro lado. Isso aqui, se você não é vassalo da família Bolsonaro, você exerce a vigilância sobre ele também, sobre o governo dele, então você está do outro lado. Mentira! Quem tá do outro lado é quem ajudou a acabar com a Lava Jato, quem ajudou a sepultar a CPI da Lava Toga, quem ajudou a deixar passar a brecha que facilitou o esquema no INSS lá no Congresso Nacional, como nós mostramos no programa de ontem, quem ajudou a afrouxar a lei de improbidade administrativa. Muito bom que o Felipe Moura Brasil. Pô, que bom que ele falou isso, porque, assim, eu não vou comprar, né, aqueles papos que a esquerda vem colocando que a culpa do INSS é do Bolsonaro. A culpa é compartilhada por diversos governos e o esquema cresce pra valer mesmo agora no governo do PT. Dito isso, a coisa rolou no governo Bolsonaro, sim. Muito bom que o Felipe colocou. Porra, muito bom. Vamos lá, prossegue. Mas hoje, no X, o procurador LT estava lá mostrando as consequências judiciais desse afrouxamento gravíssimas. E a propósito, eu havia dito aqui que toda vez que os Bolsonaro mentirem sobre o nosso jornalismo independente e vigilante, a gente vai exibir o meu compilado da contribuição dos Bolsonaro para aquilo que o Eduardo, nessa resposta ao nosso programa, chamou de os poderosos do momento. Então pode soltar aí a colaboração dos Bolsonaro para os poderosos do momento. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes, o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga. Mas o pessoal vai, ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, é para ser verdadeiro. E mudaram esse discurso antissistema para atingir o processo eleitoral. E muita gente nem se deu conta dessa manobra. Esqueceu ali o combate à corrupção. Bolsonaro desmobilizou essa parte da sociedade, com mais crítica ao petismo, aos ministros do STF, em relação ao combate à corrupção. E mobilizou boa parte, não todos foram juntos nessa manobra, contra o processo eleitoral, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, etc. E daí começou a aloprar demais. E esse sistemão e essas velhas lideranças aproveitaram essa alopragem para acusar de defensores da democracia, situação que a gente vive até hoje. É impressionante. A análise do Felipe Moura Brasil é muito parecida com a nossa. Porque, vamos falar real, é a análise concreta dos fatos. Todo mundo sabe o que aconteceu ali naquele governo Bolsonaro. Basta você ser inteligente e rigoroso, você vai perceber tudo o que rolou. Chegar às eleições, já tem que fazer uma coisa antes. O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Muito bem, tá aí um breve compilado. Se a gente for mostrar tudo, a gente vai mudar de dia aqui ainda no papo antagonista. Então, eles disparam mentiras sobre o nosso trabalho, a gente dispara simplesmente as verdades. Inclusive aquilo que eles próprios falaram. Vai ser sempre assim aqui, enquanto eu estiver na condução desse programa. Ricardo Kerstmann, o que você está? Grande jornalista Ricardo Kerstmann. O antagonista tá com um bom time e tá com um bom trabalho. Parabéns ao antagonista mesmo. Um bom trabalho. Inclusive é um lugar que eu me consulto, assim, sigo o site, vejo as notícias, vejo as colunas. Tá, tão de parabéns ali, tá? Prosseguindo, vamos lá. Era importante trazer esse tipo de discussão, tá? E eu falei pro Riso, se não couber na live de hoje, isso falando ontem, vamos colocar na de amanhã, no caso hoje.
Porque o desenho que nós temos enquanto oposição, tá? É um desenho falido. Uma oposição liderada por esses caras do bolsonarismo é uma oposição que não vai a lugar nenhum. E me parece que daqui até 2026, eu vou perguntar pra vocês no chat, quero que vocês estagam a opinião de vocês. Me parece que dali é o seguinte, é o governo Lula, não digo que ladeira abaixo, mas assim, meio que capotando aí nos próprios erros e contradições. E eu acho que algum problema econômico pinta ali ao longo do processo. Toda vez que pintar algum escândalo ou um problema, vai vir um vídeo do Nicolas lá pra ganhar os milhões de views dele, e ele vai amealhar os milhões de views dele. Não há articulação nenhuma política, e infelizmente qualquer coisa que envolva oposição depende da oposição bolsonarista, e é tudo confuso e desarticulado. Todo mundo vai entrar na agenda eleitoral lá pra outubro, novembro, então final desse ano já vai estar todo mundo na agenda eleitoral, então meio que não há nada a se fazer contra o governo PT. E há um outro problema que é, vamos dizer, a bizarrice de achar que a anistia é o tema mais importante da agenda política oposicionista, né, e não INSS, ou mesmo as bets, que são um problema muito maior do que essa questão de anistia. Então meio que a gente, né, dado que o eleitor antipetista no Brasil falou, vou entregar aqui a luta pra esses caras, que são os bolsonaristas, esse eleitor tá vendo essa consequência. Então quando eu olho, né, entendi, né, o cara que está lutando contra o Xandão, né, é o Eduardo Bolsonaro lá no rodeio, só entregando papo furado enquanto mora nos Estados Unidos, e vamos ser honestos, não faz porra nenhuma. Não faz porra nenhuma. Não reclamem. O ocaso do bolsonarismo é importante, a superação do bolsonarismo é importante, mas o bolsonarismo não vai acabar, e não será nas eleições de 26 que ele vai acabar. Muito pelo contrário, ele vai tomando nova forma, vai mudando de rosto, sendo o Tarcísio candidato. Não vai haver a superação do Bolsonaro, mas sim uma readequação do cenário, em que o Bolsonaro se torna uma figura um pouco menos preponderante, mas o PL vai continuar lançando esse bando de retardado para candidato. Alguns cairão, surgirão outros, natural. Podem anotar, alguns candidatos do PL vão cair, outros vão surgir e a vida vai seguir, tá? E né, o nosso grupo político tem que propor um novo tipo de direita, um novo tipo de oposição. Não gosto de usar o termo direita mais pra gente, ainda que naturalmente o nosso discurso seja um discurso à direita, né? O termo, a nomenclatura de direita no Brasil, ela tá completamente poluída. E, né, porque se alguém fala, Renan, vamos fazer uma união da direita, vamos fazer uma união da direita, né? Naturalmente eu falo, não, porque eu não me reúno com retardado, né? Com picareta. Então, tá aqui a minha opinião sobre isso. Se inscrevam no Cortina de Fumaça do MBL. Grande Cortina de Fumaça do MBL.